Convidamos ao palco para o painel Caminhos para o Crédito Responsável a senhora Eugênia Mota, diretora do Instituto de Economia Real e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que neste ato atuará como moderadora deste painel. Convidamos também a juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Superendividados, a senhora Caroline Santos Lima. O senhor Elias Sfer, presidente da Associação Nacional dos Burôs de Crédito. E a defensora pública, titular e coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a senhora Patrícia Cardoso Maciel Tavares. Lembramos mais uma vez que haverá um espaço para perguntas ao final deste painel. Solicitamos a todos que façam a sua pergunta por escrito. Havendo tempo hábil dentro do previsto para o painel, as perguntas serão respondidas pelos painelistas ainda nesta programação. Com a palavra, a moderadora desta sessão, senhora Eugênia Mota. Bom, boa tarde. Eu estou com uma dupla tarefa, então, de coordenar e moderar o painel e também de fazer a apresentação inicial. A gente vai fazer uma primeira rodada em que a gente vai apresentar questões, problemas, e depois a gente vai voltar a cada um dos panelistas para a gente pensar sobre soluções e cada um poder se referir à fala do outro, né? Então, eu vou começar, eu vou apresentar algumas questões a partir da minha pesquisa que eu faço no Complexo do Alemão, que é o conjunto de favelas na zona norte do Rio de Janeiro. Mas, na verdade, não são questões exclusivas da minha pesquisa, são questões que estão presentes em muitas pesquisas etnográficas, antropológicas, sobre dívida e sobre economia. Então, eu vou trazer um pouco para vocês, a partir da minha pesquisa, uma perspectiva da antropologia sobre a dívida. Não sei se alguém está passando. Bom. A primeira coisa, então, que eu quero dizer para vocês é como é que a antropologia, o que a antropologia olha quando ela está se perguntando, o que a antropologia está preocupada, os antropólogos estão preocupados quando eles estão pensando sobre dívida. Os antropólogos estão preocupados com o endividamento na prática, com o endividamento da forma como ele participa da vida real e da economia real das pessoas. Isso quer dizer que, para a gente, não interessa só a dívida ou como resultado do endividamento, mas interessa pensar sobre a dívida nos seus contextos. E aí eu vou chegar ao final da minha apresentação para explicar para vocês o que eu estou querendo dizer com contextos, que eu acho que é a palavra que melhor expressa a perspectiva da antropologia. Então, na verdade, a gente, quando está olhando para a dívida e pensando sobre dívida, está sempre pensando na dívida como parte do que a gente chama de vidas financeiras. Então, como parte de arranjos muito maiores, tanto econômicos como sociais, mais amplamente. E a gente faz isso chegando perto das pessoas, indo fazer o que a gente chama de trabalho etnográfico, que é tentar observar as práticas econômicas no contexto, justamente, no tempo e no lugar em que essas práticas acontecem. E essa visão da antropologia, ela é muito afim com essa ideia de cidadania, né? Com essa ideia ampla e mais integrada da vida econômica que a gente está discutindo o tempo todo aqui, né? Como muitos antropólogos, a gente gosta de explicar as coisas com exemplos muito concretos, e eu vou fazer isso hoje também. Eu vou descrever para vocês... O próximo slide, eu nem sei quem está passando. Desculpa. Bom, essa foto, eu escolhi essa foto porque eu acho que essa foto expressa um pouco a coisa do contexto, né? A gente tem aí os cartões de crédito misturado com dinheiro, com uma fatura de cartão.
E essa foto, eu vou falar para vocês o que estava acontecendo no dia que eu tirei essa foto na casa dessa minha amiga no Complexo do Alemão. Eram 3 pessoas, a Lena, a Didi e o Osvaldo. Eu tenho que ler os nomes porque eu troco os nomes, aí eu tenho que lembrar dos nomes que eu uso. Bom, a Lena é irmã da Didi e o Osvaldo é filho da Didi. Eles estavam fazendo uma coisa que eles fazem com frequência, que eu já vi várias vezes acontecendo. Eles se juntam e quando chegam as faturas dos cartões de créditos, e começam a fazer contas relacionadas com os cartões de crédito. 3 cartões de créditos que estão em jogo, cada um no nome de uma pessoa, tá? E esses 3 cartões, cada um tem uma data de vencimento diferente. De modo que essas 3 pessoas usam esses 3 cartões, não cada uma o cartão que está no seu próprio nome, mas elas vão usando o cartão no nome dela ou do nome da irmã, por exemplo, de acordo com a data do vencimento. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante da gente já perceber. Uma das coisas que estava numa das faturas era um tablet que tinha sido comprado a prazo, que era para a sobrinha da Didi. Então, uma das coisas que estava nessa fatura é um produto que foi comprado por uma pessoa que formalmente não tem acesso a crédito, não tem conta bancária, mas utiliza o cartão de um parente para ter acesso a esse bem, que é o tablet. Ela está entrando para a universidade e precisava do tablet. Outra coisa que estava no cartão da Lena era uma televisão que estava parcelada, que ela comprou, emprestou o nome para um amigo que está com o nome negativado. Então, a gente tem mais uma pessoa que não estava naquela sala, não está no nome dele o cartão, ele está com o nome negativado, mas ele tem acesso a crédito dessa maneira, pedindo emprestado o nome para a amiga. A outra coisa interessante é que, no cartão da Didi, que é dona de uma lanchonete, estava uma compra grande, que era a compra de insumos para fazer comida para vender na lanchonete. Então, esse cartão de crédito, que, em princípio e formalmente, ele serve para consumo, ele é um meio de conseguir recursos para investimento e para capital de giro para aquele negócio. Uma outra coisa também que eu observei é que a Lena tinha emprestado dinheiro vivo para o sobrinho, que também estava na sala, e ele estava devolvendo esse dinheiro que ele pegou emprestado em dinheiro vivo com a tia, por meio de compras no cartão de crédito dele. Então, ele ia devolvendo o dinheiro com compras no seu cartão de crédito. E, olha, eu estou falando para vocês de parte das coisas que estavam sendo discutidas naquela sala, viu? Tinha muita mais coisas sendo discutidas ali. Também estava sendo discutido as parcelas de uma fatura que não tinha sido pago o valor total. E a questão que estava sendo discutida é que, como essa compra foi uma compra para organizar uma festa da família, aquela dívida era de todo mundo. Ninguém ia assumir individualmente, aquela dívida era uma dívida absolutamente coletiva. Por fim, no final dessa reunião de família, eles chegaram à conclusão que, pelo menos uma das faturas não ia dar para pagar o valor total. E aí chegaram à conclusão de que, sem dúvida, a fatura da Lena tinha que ser paga no valor total. Por quê? Porque é pelo cartão da Lena que toda a família dela, os 2 filhos, mais uma nora de um filho que já faleceu, que moram no Nordeste, é pelo cartão dela que eles fazem todas as compras parceladas lá no Nordeste. Bom, então, o nome da Lena precisa estar limpo, porque é o nome limpo dela que garante acesso a crédito de um monte de gente que sequer mora na casa dela. Como eu disse para vocês, isso foi parte do que foi discutido, e, a partir das coisas que eu falei para vocês, vocês podem imaginar as contas eu não consegui acompanhar.
as contas, o dinheiro que ia para lá e para cá, eu realmente não consegui entender, mas eu acho que isso dá uma dimensão de uma coisa que é o que eu quero chamar a atenção. Se a gente fosse pegar o CPF da Lena, da Didi, do Oswaldo, a gente ia ter uma ideia de como eles pensam e usam o dinheiro deles, como é que é a vida financeira deles. A gente ia ter uma ideia bastante parcial e, talvez, equivocada sobre a forma como essas pessoas usam dinheiro. Então, esse exemplo mostra que, quando a gente se pergunta como as pessoas se endividam, por que elas se endividam, e, claro, se a gente pensa como solucionar esse problema, ou problemas relacionados a isso, a gente tem que considerar o que eu estou chamando de contextos. O que eu estou chamando de contextos, então? Eu coloquei no slide contextos socioeconômicos, mas eu acho que o mais adequado, na nossa perspectiva, seria contextos socioculturais, né? É importante, e eu acho que são as coisas que mais evidentemente têm que ser levadas em conta, que obviamente, a renda das pessoas, onde elas vivem, né? Quais são as oportunidades e os constrangimentos que elas têm para ganhar, para gastar, para poupar o dinheiro, né? Eu acho que isso é o mais óbvio, mas é muito importante também pensar nos contextos relacionais, e principalmente nas relações domésticas e familiares, porque, como esse exemplo que eu dei para vocês, a forma como as pessoas, a ligação emocional de obrigação que as pessoas têm com seus parentes, com seus amigos, faz com que elas tenham prioridades específicas, emprestem um nome, assumam dívidas que não são delas formalmente e conforma em muito a vida econômica dessas pessoas, né? A outra questão muito interessante que os antropólogos prestam muita atenção e costumam chamar a atenção são os contextos temporais, em dois sentidos. Eu dei um exemplo de uma negociação, digamos assim, que tem a ver com um contexto temporal um pouco mais restrito, do cotidiano, que é fundamental para entender como é que é a vida financeira das pessoas. Mas, a partir, por exemplo, do exemplo da sobrinha que está indo para a universidade, a gente também percebe que o que a gente chama de ciclos de vida, quer dizer, se, por exemplo, um casal jovem que tem filhos pequenos ou um casal mais idoso, dependendo do ciclo de vida da família e das unidades domésticas, as necessidades e os usos do dinheiro, as prioridades são diferentes. Isso é muito importante para entender o endividamento e as dívidas. Os contextos regulatórios também são fundamentais. E aqui o que eu quero chamar a atenção é que a regulação formal, as leis escritas, os contratos escritos, as regras explícitas, elas são parte importantíssima do endividamento, das dívidas, mas não são as únicas leis e regulações que atuam no endividamento, né? Existem outras regulações. Se a gente for pensar, muito obviamente, no crédito informal, porque a gente não pode esquecer que, por exemplo, uma das coisas que estava em jogo nessa negociação era um empréstimo em dinheiro de uma pessoa para outra. Esses empréstimos, eles não têm um contrato escrito, mas eles têm regras, e as regras que têm que ser seguidas, elas impactam no endividamento formal. Por exemplo, eu já ouvi muito isso conversando com as pessoas, fazendo pesquisa, entre pagar um banco que não tem um rosto, que não é uma pessoa, e pagar o seu amigo, que é dono da loja, eu vou pagar o meu amigo, que é dono da loja, que tem um rosto, que é uma pessoa. Então, as regras não formais, digamos assim, acabam se sobrepondo às regras formais, e isso é uma coisa muito relevante para entender o endividamento. E, por fim, é muito importante, e o estudo da dívida na antropologia se volta muito para isso, entender os contextos morais, né? O que eu quero dizer com contextos morais? As pessoas têm ideias do que é uma vida boa, do que é uma vida honrada, do que é uma pessoa de respeito, e essas ideias são muito importantes para entender como as pessoas se sentem mais ou menos obrigadas em
em oferecer crédito e em contrair uma dívida. Né? A gente, quando conversa com as pessoas sobre dívida, existem hierarquias morais em relação às diferentes dívidas, e isso é uma questão muito importante na vida das pessoas, na vida econômica em geral das pessoas. Então, essa foi esse exemplo que eu dei dessa negociação. Claro, isso não é a pesquisa, eu acho que isso uma cena que eu acho que é muito expressiva do que a pesquisa antropológica pode gerar de informação e o que a perspectiva etnográfica tem a contribuir sobre a dívida e colocando a dívida nos seus devidos contextos. Era isso. Obrigada. Agora, então, eu vou passar a palavra para a Patrícia Cardoso, que já foi apresentada, né, mas é defensora pública titular e coordenadora do NUDECOM, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Eugênia. Boa tarde a todas e todos. Tenho um pouquinho de tempo para falar, e é um grande desafio quando eu falo de superendividamento. Conheci o Stan falando 2 dias seguidos, inteiros, sobre superendividamento. Então, para mim, vai ser um pouquinho difícil. Primeiro, porque eu sou muito apaixonada por esse tema, e, segundo, porque lá no Rio de Janeiro, no NUDECOM, Núcleo do Consumidor da Defensoria, a gente tem um trabalho de atendimento e tratamento ao consumidor superendividado. Esse trabalho roda desde 2005 e está em pleno vapor, em razão da situação financeira que hoje o Estado do Rio de Janeiro e a população do Rio de Janeiro tem enfrentado, uma situação muito difícil. E a gente desenvolveu esse trabalho lá atrás porque as pessoas começaram a aparecer pedindo atendimento e a Defensoria não poderia se furtar. Estava comentando com a Caroline que, assim, que a Defensoria é um lugar ideal para receber essas pessoas, né? Pessoas que chegam até nós, e o Stan me falou assim: Patrícia, fala das suas dificuldades. Essa comissão ela existe com uma estrutura pequena, mas nós conseguimos absorver todos que nos procuram. São 2 defensores, 5 estagiários e uma funcionária. Atendemos todo o município do Rio e região metropolitana. E as pessoas nos procuram muito desesperadas, porque a gente está falando de cidadania financeira desde de manhã, falando de produtos bancários, de o tanto que a regulação vem se aprimorando ao longo do tempo. E a gente está lá com as pessoas. As pessoas, os superendividados, os consumidores dos produtos financeiros, eles têm nome, sobrenome, cara, rosto e sofrimento. Quem chega num órgão público para contar as suas maiores intimidades financeiras e familiares e sociais, porque tudo está dentro de um contexto, chega com muita fragilidade, mas, ao mesmo tempo, com uma porção enorme de coragem. Porque, para você procurar um órgão público e revelar essas maiores intimidades, é porque a sua situação é muito ruim. O superendividado, ele está superendividado porque ele não quis se endividar. É uma contradição aparente, mas não é. Ele se endividou porque ele não quis ficar devendo aquela primeira conta que se venceu e ele não tinha condição de pagar. Então, ficou lá atrás o cartão de crédito, cheque especial, aí ele pegou um consignado, e aí outro consignado, e, quando ele chega no NUDECOM, ele recebeu o salário naquele dia, e, naquele mesmo dia, ele está sem um centavo. Ficou tudo no banco, ou nos bancos, né? E ele nos procura com muita angústia e sem dignidade nenhuma.
É a pesquisa, né? Endividamento e dignidade. É uma outra pesquisa que a Eugênia está fazendo lá no Nudecon, Instituto de Pesquisa. E a gente traça um plano de recuperação. A gente não tem um marco legal ainda para cuidar do superendividado. Temos um projeto de lei, o 3515, que parou no Senado e não avançou, que é um marco legal de tratamento ao superendividamento, de atualização do Código de Defesa do Consumidor, mas as pessoas existem. Não, a lei não existe, mas as pessoas existem. São 63 milhões de endividados no país. É óbvio que não são 63 milhões de superendividados. O superendividado é aquele que está numa situação extrema, né? E ele tem que ser tratado de forma diferente. Ele tem que ter a oportunidade de recomeçar. O Brasil, hoje, ele dá essa oportunidade para as pessoas jurídicas e se volta contra as pessoas humanas, as pessoas físicas, as pessoas naturais. Né? Nós, no Nudecon, criamos de forma caseira e artesanal uma maneira das pessoas conseguirem recomeçar. A gente traça um plano de recuperação estrutural e artesanal, de recuperação financeira, e aquele indivíduo com a sua família, porque a Eugênia estava falando do contexto, muitas vezes o primeiro atendimento ele se desmembra em vários primeiros atendimentos, porque a gente precisa trazer a família, a gente precisa entender o contexto, porque cada pessoa é uma pessoa diferente e está dentro de um contexto familiar e social diferente. Né? Nós desenvolvemos nós fizemos uma pesquisa com 95 consumidores superendividados que se submeteram às nossas audiências de conciliação, porque o nosso tratamento ele funciona prioritariamente na forma extrajudicial. A gente traça o plano de recuperação e o consumidor vai cumprindo, pagando suas dívidas, se sentindo autorizado em algum momento a deixar algumas outras dívidas, porque são inúmeras, é uma característica do superendividado. O Stan botou lá 1 minuto que eu tenho, mas eu brinquei ali na sala, ali atrás, que eu sou defensora pública, eu tenho prazo em dobro. Então, esses 7 minutos viraram 14. Então, o que acontece? Esse superendividado, ele traça esse caminho, e é um caminho, por vezes, longo e muito doloroso. Não é fácil tratar de superendividado, não é fácil fazer com que as instituições financeiras entendam o fenômeno do superendividamento e sejam parceiras na solução extrajudicial do problema. Não é fácil lidar no dia a dia com o superendividado, não é fácil fazer com que aquela pessoa entenda que ele não mais vai ser coadjuvante da sua vida financeira, que ele vai ser protagonista, que ele vai decidir o que ele vai fazer com a sua vida financeira, porque ele chegou naquela situação porque foi retirado o poder de decisão dele, muito pela dinâmica dos negócios e muito pela situação de hipervulnerabilidade que ele se encontra quando está superendividado. Então, é um trabalho muito duro, difícil, mas é muito recompensador quando a gente vê que, na pesquisa, 61% dos consumidores conseguiram êxito nas conciliações extrajudiciais. Quando a gente consegue atender idosos, quando a gente consegue atender as mulheres, quando a gente identifica os problemas do cartão de crédito e do cheque especial, do consignado, do cartão consignado. Então, é recompensador, mas é muito difícil. Eu acho que é a parte mais difícil do nosso trabalho, sem sombra de dúvida. Obrigada, Patrícia. A gente vai passar a palavra, então, para a Caroline Santos Lima, coordenadora do Sejusc Super. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Uma tarde de muito aprendizado. Eu queria passar um pouquinho a visão do Poder Judiciário sobre o superendividado, como que o Poder Judiciário vem lidando com o superendividamento.
Óbvio que eu vou mostrar a experiência do TJDF, mas é importante dizer que essa experiência ela tem sido copiada por outros tribunais. Nós temos ido também beber em outras fontes para que a gente ache um modelo ideal de atendimento. O fato é que a jurisdição tradicional não tem dado vazão, não tem resolvido o problema do superendividamento. Quando eu entrei na magistratura, ávida por resolver processos, né, e bater a minha estatística, eu me deparei com um colega que me disse assim, olha, aqui nós não resolvemos processos, nós resolvemos problemas. E muito mais do que resolver uma sentença, uma demanda, é tentar solucionar o conflito de forma definitiva. E é com base nisso que a gente começou a observar que, nessas demandas que envolvem crédito e débito, especialmente o superendividamento, a sentença judicial pura e simples, aquela jurisdição tradicional, ela pode até agravar a situação. Imagine uma situação, quem deve sabe muito bem como é que é, né? Pague X reais em tantos dias. A pessoa não tem aquele dinheiro, aquilo vai piorar, vai causar uma série de conflitos extra, né, naquele contexto familiar, social, no próprio ambiente de trabalho, muitas vezes diminuindo a produtividade, não resolve. Aí passou-se, então, por um segundo momento em que se entendeu que o melhor para esse tipo de conflito seria a negociação, né, a conciliação, porque, afinal de contas, o dono do bolso sabe quanto pode pagar, né? Muito melhor uma negociação em que o credor recebe e o devedor paga do que uma sentença em que os dois vão recorrer e ninguém vai receber o seu dinheiro, ninguém vai se livrar da dívida, ninguém vai limpar o nome, ninguém vai voltar a ser feliz e dormir em paz. Mas a gente também tem percebido e percebeu, e daí, então, o nosso programa, que uma conciliação normal, dessas que ocorrem nos processos, elas também não resolvem. Por quê? Talvez solucione aquela dívida, pague aquela relação específica, mas daqui a 3 meses essa pessoa está lá na porta do judiciário de novo. Muitas vezes com o mesmo credor, com outros credores, em situações diferentes. Mas é um problema que recorre e que acaba transbordando para outros problemas psicossociais, adoecimento, como eu falei, baixa produtividade no trabalho, questões familiares, enfim. E aí nós começamos, então, a trabalhar de uma maneira diferente. E aí surgiu, então, há 3 anos, esse programa. Deixa eu só ver como é que eu passo aqui. Então, começamos a trabalhar com uma forma diferenciada em 3 eixos de atuação, que é o psicossocial, o financeiro e o jurídico. Porque o problema do superendividamento ele não é um problema só jurídico. Não dá para eu tratar como um processo como outro qualquer. Ele tem outras questões envolvidas. E, como eu falei, se a gente não resolver de forma integral, a gente não vai resolver o problema, resolve só o processo. Por isso, então, nós formamos uma equipe que conta com psicólogos, com educadores financeiros, na maior parte com trabalho voluntário mesmo. Nós temos assim, CEOs de bancos que aposentaram e vão ser voluntários lá para auxiliar essas pessoas a se reorganizarem financeiramente. E aí, então, poder começar a pagar as dívidas de uma forma mais sustentável, né? Que a gente fala algo que vai se tornar mais definitivo. Deixa eu passando aqui que vocês vão entender mais ou menos como é que funciona o nosso programa. Basicamente, o desenho dele é isso. A pessoa procura voluntariamente o Tribunal de Justiça. Né? Nós, aqui no âmbito do TJ, em todas as cidades, nós temos um atendimento, faz uma entrevista, e aí nós fazemos um mapeamento para definir se realmente se trata de um superendividado de boa-fé, até para poder separar. Né? Não é o devedor contumaz, como a gente conversava, é aquela pessoa que realmente está numa situação de superendividamento. Então, ele vai passar por uma oficina de educação financeira, vai passar por uma orientação financeira individual e, paralelamente a isso, se existirem questões psicossociais envolvidas, também vai receber um atendimento adequado. Porque, além do superendividamento gerar questões psicossociais, muitas, né, a gente sabe, depressão, ansiedade, nós temos pessoas com ideação suicida, um problema muito maior do que a gente pode ver numa petição inicial de um processo. É algo que está por trás. Mas também é possível que algumas questões psicossociais sirvam de gatilho para o superendividamento. Né? Questões que, muitas vezes, a pessoa nem sabe que estão atrapalhando. Né? E aí a gente conta até com constelações familiares para poder mapear, saber o que realmente está ocorrendo com aquela pessoa, para, então, dar seguimento. E só depois de passar por todas essas fases é que ela vai, então, para a mesa de negociação para renegociar com seus credores
essas dívidas. E, de outro lado, eu sempre brinco que eu não quero que o credor envie um mensageiro, mas sim um negociador. Então, para que essa conciliação seja sustentável, para que tenha êxito, para que todo mundo saia satisfeito, os credores, as instituições financeiras, também passam por um treinamento. Nós fazemos um workshop para representantes de empresa, para que eles aprendam técnicas de negociação, ferramentas que gerem opções, que aí, então, se possa fazer um acordo que possa resultar realmente na paz social. Eu costumo dizer que o objetivo do Poder Judiciário é solucionar conflitos. E se nós não trabalharmos o fenômeno do superendividamento na sua amplitude, com todos os seus aspectos, né, sem nenhum preconceito, e aí é uma questão muito difícil de colocar, às vezes, na cabeça dos juízes mesmo, que a caneta não vai resolver. Né? Nós precisamos trabalhar com todos os atores envolvidos, resolver o que está por trás, para, então, devolver a dignidade para essa pessoa, para que ela possa voltar a dormir as suas noites de sono, para que ela possa viver melhor com qualidade de vida. Isso, sim, é paz social. Esse é o objetivo do Poder Judiciário. A gente tem então, que se despir da toga, né, e começar a trabalhar com outras questões multidisciplinares. A gente tem essa dificuldade, que a Patrícia falou, nós não temos legislação no Brasil que trate do superendividamento. Né? A gente sabe que em países da Europa existem regramentos específicos que facilitam muito. Então, o trabalho é um trabalho árduo. De outro lado, em épocas de crise, nós temos aí milhões e milhões de endividados, e desses endividados, alguns milhões são superendividados. Então, é uma demanda crescente, nós temos que nos preparar para poder solucionar, realmente. E aqui só alguns números para finalizar, eu sei que meu tempo já esgotou. Aqui uns números, o programa existe há 3 anos, um atendimento bem capilarizado, nós atendemos muitas pessoas, tanto por telefone, por e-mail, as entrevistas são pessoais, mas qualquer contato pode ser feito pelos nossos meios de comunicação. As frentes de trabalho que nós temos, aqui tem alguns números, vocês podem depois, eu posso disponibilizar. E aqui o que é mais importante, que na minha concepção, e até do CNJ, é a satisfação do usuário com o trabalho, né, com o trabalho que é feito lá. Mesmo quando não é feito um acordo, mesmo quando não se resolve, esse participante do programa ele sai de lá com uma outra forma de lidar com as finanças pessoais. Né? Nós trabalhamos com uma geração que não teve educação financeira na escola. Então, nós temos que correr atrás do prejuízo. Né? Então, nós trabalhamos com adultos que não tiveram educação e que estão superendividados. Vamos tentar fazer a nossa parte. E aí a satisfação sempre acima de 90%. Então, mesmo nos casos em que não tem acordo, esse participante, esse usuário, esse jurisdicionado, ele sai de lá mais satisfeito do que ele chegou. Além desse tratamento todo, a gente faz também um trabalho preventivo, né? Palestras em órgãos públicos, encontros, mesas redondas de debate, grupos temáticos, enfim. Meu tempo está esgotadíssimo. Eu queria, então, mencionar, por fim, a parceria que a gente tem com o Banco Central. O TJ sozinho não conseguiria fazer isso. Nós recebemos material, capacitação, para poder levar adiante esse objetivo, que é realmente de tentar solucionar de forma definitiva o superendividamento. Muito obrigada. Obrigada, Caroline. Eu vou passar a palavra, então, para o Elias Sfer, que é presidente da Associação Nacional de Bureaus de Crédito. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o trabalho, né, que foi apresentado aqui por vocês três, que é um aspecto que o ser humano tem um aspecto técnico-estrutural e psicossocial. E os birôs endereçam mais do lado do técnico-estrutural. Então, a gente, né, tem avançado nos últimos 5 anos do consumidor, trazendo, né, soluções, trazendo, inclusive, também conteúdo de educação financeira. O que a gente vê hoje, temos mais de 62 milhões de pessoas negativadas. Isso não quer dizer que é a dívida total, porque as pessoas, depois de 5 anos, caem fora. Então, a dívida é muito maior, tem muito mais de 62 milhões de pessoas que estão negativadas. Né? Isso dá cerca de 270 bilhões de reais, que é praticamente quase 2 vezes o déficit público, e é um problema sério. E como é que os birôs trabalham num contexto desse? Como é que eu posso prevenir que uma pessoa chegue a ser, né, superendividada? Embora a gente saiba também que muitas pessoas acabam se superendividando, inclusive por ser compulsiva, né, consumidor compulsivo,
e acaba, né, é um problema psicológico que vai, inclusive, vocês devem endereçar isso bastante, né, em muitos casos que vocês recebem no trabalho de vocês. E o que os birôs fazem? Eles recebem as informações, fornecem a transparência entre o credor e o consumidor, de modo que o credor ele ofereça um crédito de uma maneira sustentável, de uma maneira justa e de uma maneira mais precisa possível, para que não gere o superendividamento ou que não gere a negativação. E como é que isso é feito? Isso é feito através de informações. A Patrícia mencionou muito bem o PL 3515, que, pela primeira vez, eu vi colocarem quais são as métricas de um superendividado. Né? Do lado técnico-estrutural, eu preciso, né, fornecer qual é a métrica. Né? E lá está colocado duas métricas. Né? Se você tem serviço de dívida acima de 30% do seu líquido, ou se a tua dívida total é maior que a sua renda anual. São duas métricas interessantes, em que a gente pode começar a endereçar isso a partir do momento que os birôs recebam mais informações. Hoje, os birôs conseguem fazer, inclusive, uma renda presumida em cima das informações. E nós temos também o PL 441, que é do cadastro positivo. Esse vai ser um avanço muito grande nesse processo de prevenção, porque ele dá uma visão quase que 360 de uma pessoa. Então, com essas informações, eu consigo ter uma avaliação muito mais precisa do comportamento, que é o que leva a pessoa a se superendividar, se é algo que ele oscila, se é algo que é constante, e, com isso, eu consigo, né, sintetizar numa análise de crédito. E, a partir disso, o agente de crédito pode tomar a decisão de oferecer ou não oferecer o crédito, ou oferecer em que condições. E aí ele consegue, inclusive, ter a percepção qual o risco que ele está correndo também. E, com o cadastro positivo, você acaba, com essa eficiência de crédito, reduzindo cerca de 42% da inadimplência. Isso é estudo do Banco Mundial. Por quê? Porque, com maior transparência, as pessoas conseguem avaliar se dá ou não se dá o crédito, em que condição se dá, e, com isso, reduzindo a inadimplência, você acaba reduzindo o spread bancário, que é um motivo que gera uma dívida galopante. Né? Como eu não tenho uma informação precisa, eu tenho que subir a minha taxa, porque eu tenho que compensar aqueles que não pagam. Então, com o cadastro positivo, vou ter uma avaliação precisa, uma taxa específica para cada tomador de crédito. E existem outros indicadores, inclusive a Inglaterra está bastante avançada nesse ponto, em que eles fizeram uma análise de quais são os motivos do superendividamento na Inglaterra. E é interessante, tínhamos alguns indicadores. Primeiro, se você atrasou mais de 60 dias, acenda o farol. Né? Se você tem mais de 4 linhas de crédito, é um potencial problema. Certo? Se você tem pagamentos em atraso e um certo número de dívida, talvez a combinação dos dois também é um outro marcador. Então, com mais informação, os produtos do birô de crédito vão acabar avançando de modo a prover uma avaliação muito mais precisa e preventiva ao processo de não deixar uma pessoa se superendividar. Às vezes, ter o crédito negado não é ruim, porque, depende da condição que for negado, está prevenindo que a pessoa se superendivide. Então, é um processo que a gente está avançando. O cadastro positivo, uma vez aprovado, vai trazer, nos nossos produtos, maneiras mais precisas de avaliação de crédito. E, com isso, a gente espera avançar e contribuir, pelo menos na parte técnico-estrutural, de tentar prevenir e agir antecipadamente, de modo a não causar um superendividamento. E, apesar disso, os birôs também avançaram na relação com os consumidores, e a gente tem muito conteúdo sobre educação financeira nos sites dos próprios birôs de crédito. O setor também contribuiu com a AEF, entregou um conteúdo bastante preciso e completo sobre o que é um birô de crédito,
o que é um relatório de crédito, o que é um cadastro positivo, o que é negativação, né, o que é uma nota de crédito e outros aspectos importantes que são fundamentais para se tratar de uma maneira estruturada a parte do comportamento do superendividado, através da educação. Mas, vejam bem, o Brasil hoje, nós temos uma relação de 47%, crédito PIB de 47%. Em outros países em que essa legislação foi aplicada há 30 anos, que nem os Estados Unidos, a relação crédito-PIB é cerca de 110%. Porque a palavra crédito, no mundo, vem da palavra grega, chama creditum. E creditum quer dizer confiança. Acreditar e ter confiança. Então, quanto mais confiança, melhor o crédito, e quanto mais informação e desenvolvendo marcadores, inclusive em conjunto com quem lida na ponta, que sofre o problema, a gente está na ponta sentindo quais são os indicadores, a gente pode aprimorar muito os relatórios e fornecer um indicativo mais preciso para os agentes de crédito. Muito obrigada, Elias. A gente ainda tem a chance de cada um fazer um breve comentário. Eu vou fazer um brevíssimo comentário, que eu falei mais que todo mundo. Uma coisa que eu percebi, principalmente a partir da fala da Patrícia e da Caroline, é que, quando o endividamento vira um problema, os contextos ficam muito evidentes. Tanto o contexto problemático, quanto os contextos ficam evidentes como caminho e fundamentais para encontrar soluções, né? Eu acho que talvez o desafio seja pensar como considerar os contextos antes que a dívida seja um problema, né? Porque a dívida, o superendividamento, é quando o crédito vira um problema, e o crédito nem sempre é um problema. Como é que a gente considera os agentes, que eu estou falando, né, reguladores, empresas, bancos, como é que a gente pensa os contextos para desenhar políticas, produtos, para evitar, pelo menos, minimizar parte dos problemas? Eu acho que tentar ultrapassar a ideia do indivíduo, de entender as pessoas só na sua singularidade, eu acho que é um caminho. Eu acho que é difícil, mas eu acho que é um caminho interessante para a gente pensar junto, né? Patrícia, você quer comentar? Eu quero comentar, porque eu também não falei da concessão do crédito, da concessão, muitas vezes, irresponsável do crédito, né? A gente estava conversando isso no almoço, né, Elias? Assim, a concessão irresponsável do crédito, a gente sabe que tem muita coisa na regulação, na autorregulação, sobre concessão responsável. Mas quem está lá na ponta vê que, muitas vezes, essa concessão responsável não aconteceu de verdade, porque se empresta muito para quem não pode pagar, ainda. A inadimplência ainda não trouxe um prejuízo para o acionista que acendesse uma luz vermelha. Por quê? Porque ainda se empresta muito. Hoje, a gente vê uma situação do consumidor tomando mais crédito para satisfazer e para resolver um problema, não de si próprio, mas da instituição financeira. Num dado momento de endividamento, ele nem coloca a mão mais no dinheiro depois do 4º, 5º, 10º empréstimo. Eu já peguei assistidos consumidores com 36 empréstimos consignados. Ninguém me contou, eu vi. Eu já peguei pessoas no atendimento com 1.000 e tantos % da sua renda mensal comprometida. Isso não é irresponsabilidade na concessão do crédito? Eu sei que muita coisa melhorou. A autorregulação tem inúmeras normas que têm o condão de coibir o crédito irresponsável. O Banco Central também. Só que é a prevenção. O spread bancário, a gente cobra juros altos por causa do risco da inadimplência. Eu ouço isso. Não sou economista, sou defensora pública
E tudo que eu falei aqui até agora é fruto da minha experiência prática. Eu não sou mestre, não sou doutora. Eu atendo pessoas com esse tipo de problema há 25 anos. Né? Então, o que acontece? O spread vai diminuir, sim, se os bancos pararem de emprestar para quem não pode pagar. Aí o risco diminui. Simples assim. Não é possível que esse raciocínio esteja errado. Tem que dizer não. Ah, mas ele vai para a justiça se você nega o crédito. É uma saída. Hoje a gente precisa parar com o ciclo do endividamento para quem não pode pagar. Então, a gente ajudou na produção de um documentário do IDEC que se chama No Caminho do Superendividamento, e tem um personagem, que é o seu Rubens, que, num dado momento do endividamento dele, eu fiz até um atendimento remoto do seu Rubens, o banco o chamou para resolver os problemas das suas dívidas. Eram inúmeras, com o mesmo banco. Não é possível que esse mesmo banco não fosse sabedor que não poderia mais dar dinheiro para aquela pessoa, emprestar para aquela pessoa, porque ele tinha tudo concentrado num banco só. Aí o banco falou assim, vou resolver seu problema, vamos juntar todas as dívidas, fazer uma única renegociação e colocar o seu imóvel único, bem de família, como garantidor dessa operação. Ninguém me contou, eu vi. Eu conversei com essa pessoa. Então, assim, esse ciclo, esse comportamento geral, que é a massificação das relações de consumo, a gente precisa fazer empréstimo remoto, pela internet, essa coisa que não é mais no tete-a-tete, porque é impossível, são milhões de pessoas, a gente precisa do dinamismo, e isso está fazendo as famílias sangrarem. Né? Muito sério. Obrigada, Patrícia. Eu vou aproveitar que você está com o microfone na mão. Chegaram aqui algumas perguntas. Uma delas eu acho que você já respondeu, mas eu vou ler. Com sua experiência, você acha que a concessão do crédito no Brasil é feita de forma responsável? Eu acho que você já respondeu essa pergunta. Eu acho que os bancos e o regulador e o autorregulador têm feito algum movimento, mas, para quem está lá na ponta, a gente ainda não conseguiu sentir isso com muita exatidão, não, sabe? E a segunda parte da pergunta é: a culpa do problema social, do endividamento, é de quem? Aí tem que ter outro evento para eu poder... tem que ter uma outra palestra, porque o negócio é meio complexo. Eu tenho uma teoria, né, que até confirmei com Elias, que é um estudioso do tema, ele falou, você está certo. Então, foram muitas coisas que aconteceram no Brasil em muito pouco tempo. Né, muitas mudanças. Eu, quando era garota, a gente só pegava empréstimo, meu pai, para comprar casa própria, ou então para botar joias no prego, ou então com a agiota. Hoje em dia, a pessoa espirra, apertou no celular, já contratou o crédito. Não é? Eu estou fazendo uma caricatura, tá? Eu estou fazendo uma caricatura, mas, em quanto tempo isso tudo aconteceu? 20 anos? Aí, realmente, a gente está colhendo o fruto dessa transformação tão dinâmica e tão rápida. 20 anos em termos sociais, históricos, você que é antropóloga, é um nada, né? Eu vou passar a palavra, então, para a Caroline e para o Elias, mas eu vou ler as perguntas, eu acho que cada uma vai dialogar com um de vocês. A pergunta do Alexandre Damasceno é: como fazer as pessoas terem a sensibilidade para chegar à defensoria e ainda falarem sobre suas dívidas? A outra pergunta é a seguinte: mesmo com a diminuição da inadimplência em outros tempos, o spread bancário não caiu. Não seria o caso de diminuir o lucro das instituições ao invés de vincular a taxa de juros à inadimplência? Então, quando vocês forem fazer suas considerações, podem comentar aqui as perguntas, Caroline. Só complementando o que a Patrícia falou e já respondendo uma parte dessa pergunta, o que eu percebo, né, como talvez parte, né, também não sou
mestre no assunto, mas esse grande ingresso de pessoas no mercado de consumo, no mercado de crédito, que ocorreu nos últimos anos, né, principalmente após a estabilização da nossa economia, sem que essas pessoas fossem preparadas para isso. Ou seja, uma geração que não recebeu educação financeira na escola, e ela teve acesso ao crédito e não sabe como lidar com isso. Eu vejo que, hoje em dia, e muito se deve ao Banco Central, já se trabalha nas escolas hoje a educação financeira, então eu acho que daqui a um tempo a forma de lidar com o crédito, ainda que haja essa super oferta, vai ser diferenciada. Então é uma solução que está sendo construída e que a gente vai ter que esperar um tempo para ver se isso aí realmente vai resolver. E aí eu percebo, respondendo um pouco da pergunta, que as pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de buscar ajuda nas instituições, nos órgãos públicos, né? No meu caso, no Tribunal de Justiça. Eu queria deixar registrado que todas essas conciliações e mediações que são feitas dentro do programa Superendividados, ou mesmo nos centros judiciários que não são específicos da matéria, eles se regem pela Resolução 125 do CNJ, que estabelece a confidencialidade. Então, ainda que a pessoa desista do programa, que queira abandonar, tudo que vai ser conversado lá, não só com relação aos profissionais que vão fazer o atendimento, o psicólogo, o educador financeiro, mas também na audiência de conciliação ou de mediação, é absolutamente confidencial. Tá? Então, nada disso, mesmo que depois haja um processo judicial, ou mesmo que já haja um processo em curso, e essa negociação seja paralela, nada do que for discutido ou comentado numa audiência de conciliação ou mediação vai para o processo. Ninguém fica sabendo. Não é o juiz quem conduz essas audiências, são conciliadores formados, né, seguindo exatamente o que o CNJ determina, para que possam facilitar o diálogo, né, para que possam auxiliar essas partes a, então, conversarem, retomar o diálogo e negociarem. Não tendo acordo, o processo judicial vai seguir, se for o caso, ou, se não houver processo, o assunto vai ser tratado em outra esfera. Mas nada do que foi comentado lá vai transpor qualquer ambiente. Então, essa segurança é importante que as pessoas tenham e que busquem ajuda. Quanto mais a bola de neve aumenta, mais difícil é achar a solução, né? Muitas vezes começa com o banco, daqui a pouco tem a escola das crianças, tem o condomínio, e a situação vai se agravando e fica mais difícil de resolver. Então, assim, se eu pudesse dar alguma sugestão, é de que, se alguém aqui conhece alguém que está numa situação de superendividamento, ou esteja em dúvida, porque às vezes a pessoa não sabe se está superendividado ou se é só mais um endividado, né? Busque ajuda, há uma triagem, algum atendimento vai ter utilidade lá, com certeza. Obrigada, Caroline. Elias? Deixa eu complementar aqui a Patrícia, mais um ponto aqui, que existem regulações, inclusive, no mercado europeu, mais especificamente na Inglaterra, em que, eu não vou citar o nome do banco, que o banco aboliu a remuneração do agente de crédito em cima do número, né, ter o seu gol, você tem que prestar X milhões de libras. Então, a remuneração dele já não está mais fixa, e não, se tirou o componente variável para poder desestimular exatamente esse crédito, sabe, sem uma avaliação precisa. Então, existem movimentos na Europa nesse caminho, alguns bancos tomaram essa iniciativa, e é uma boa prática, até certo ponto. E agradeço a pergunta também, porque o spread bancário, a inadimplência era cerca de 50%, segundo o estudo, inclusive, da FEBRABAN. E, geralmente, em média, lá fora, nos outros países, é da ordem de 25% a 30%. O cadastro positivo, como comecei com vocês, ele reduz cerca de 40% por 42%, mas o efeito mais importante para reduzir não é só porque eu reduzo a inadimplência, é que, uma vez eu tendo o cadastro, e aí as pessoas vão entrar automaticamente, inclusive eu faço com esse processo a inclusão financeira do cidadão, é que essas informações que antes estavam concentradas em alguns agentes de crédito, agora ficaram disponíveis para todos. Então, com isso, as fintechs vão entrar nesse mercado, vão ter informações de qualidade tanto quanto os bancos têm. O varejo pode, de repente, voltar a fornecer o carnê diretamente, e, com isso, né, reduzindo a inadimplência e tendo a competição no mercado de crédito, assim sim a gente vai conseguir reduzir a taxa de juros de uma maneira sustentável. Por decreto não funciona. Obrigado.
Obrigada, Elias. Então, obrigada aos panelistas, obrigada pela atenção de vocês, e a gente encerra, então, esse painel.